Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Que Isso, Professor?, o seu podcast de história. Como estamos no mês olímpico, com as Olimpíadas de Tóquio acontecendo agora, eu quis trazer essa história à tona com vocês, sobre o homem que humilhou Hitler nas Olimpíadas de Berlim em 1936. Mas para que a gente possa entender todo esse contexto, eu vou chamar o Recapitula. Primeiro de tudo, temos que entender o que foi o nazismo. O nazismo foi uma política de ditadura que governou a Alemanha entre 1933 e 1945, período que também ficou conhecido como Terceiro Reich, que foi liderado por Adolf Hitler. O Partido Nazista alegava que a culpa de todos os problemas da crise que enfrentava a Alemanha eram dos imigrantes judeus, dos comunistas e dos liberais, que causavam a desordem e roubavam as oportunidades dos alemães puros. Eles acreditavam que pertenciam a uma raça superior, a chamada raça ariana. Esse era um conceito de pessoas de pele branca, olhos claros e que remetem a um ideal grego de beleza. Vale ressaltar que essas ideias ganharam força, pois a Alemanha passava por um período muito difícil após a Primeira Guerra. A economia estava devastada e, além disso, existia muita fome e o desemprego. O endividamento do governo alemão foi estipulado pelo Tratado de Versalhes, que trouxe uma série de restrições para a Alemanha pós-Primeira Guerra e, além disso, o pagamento da indenização aos vencedores da Primeira Guerra. Então, dito isso, vem comigo e bora pra história! Mesmo com a Alemanha dominada pelos nazistas, a Olimpíada foi mantida pelo COI como sede olímpica. Alguns países protestaram, porém, desde a escolha da sede em 1931 até 1933, com a chegada de Hitler ao poder, muita coisa havia mudado. Os alemães queriam mostrar ao mundo que o regime nazista tratava todas as pessoas de formas iguais. Porém, por exemplo, turistas homossexuais não sofriam qualquer retaliação, mas os homossexuais alemães sofriam punições caso fossem pegos. Portanto, imaginem como deveria ser estranho andar nas ruas e ver a bandeira da Olimpíada junto às bandeiras nazistas. E isso de fato aconteceu. Igual à Copa do Mundo da Itália, em 1934, a Alemanha queria ressaltar os ideais nazistas, mostrando para o mundo a suposta superioridade da raça ariana. Mas os planos do líder alemão foram por água abaixo quando o atleta negro norte-americano Jesse Owens subiu ao pódio 4 vezes, conquistando medalhas de ouro e estabelecendo novos recordes mundiais. A supremacia alemã era um delírio da cabeça de Hitler. Mesmo a Alemanha ficando no quadro geral de medalhas com 33 ouros, o fato de Hitler ver o sucesso de Jesse Owens deixou um gosto amargo nesta Olimpíada. A cada 4 anos, na época da Olimpíada, essa história vem à tona. Dizem que Hitler se negou a cumprimentar Owens pela vitória. Porém, o mesmo não estava no Estádio Olímpico nesse dia. Nas palavras do próprio Owens: "Quando eu passei, o chanceler se ergueu e acenou com a mão para mim, e eu respondi o aceno." Owens disse que Hitler foi mais gentil do que o próprio presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, pois, devido à política racial que existia nos Estados Unidos, o próprio presidente não o recebeu na Casa Branca ou sequer deu parabéns pelo seu triunfo. Bom, gente, então como a gente percebe, a Alemanha teve a sua Olimpíada, realizada em Berlim em 1936, e estávamos ali em plena época em que o Hitler estava comandando o país. E ele quis usar esse período da Olimpíada para propagar os, entre aspas, benefícios do sistema ditatorial dele, também sobre o nazismo. Então ele quis passar um recado que, olha, somos arianos, somos puros,
e também somos fortes, somos organizados, somos uma raça perfeita. O Jesse Owens era um renomado atleta e já vinha destruindo recordes e recordes anos antes da Olimpíada, mas na Olimpíada foi o seu feito máximo. Então, Owens, ele correu e ganhou, né, as medalhas de ouro debaixo das barbas de Hitler. Mas o mais engraçado dessa história é que todo mundo fala que Hitler ele estava nervoso por ver um negro ganhar na Alemanha, né, e jogando no lixo todo esse conceito de raça ariana, de raça pura. Mas na verdade, no dia em que teve essa prova, o Hitler não estava no estádio para acompanhar o atletismo, porque ele deveria estar em outro estádio também, acompanhando outras competições. Ele fez uma logística de passar em vários lugares, de estar em vários lugares, de ser visto em vários lugares, né, como se fosse uma pessoa onipresente. Então, ele não chegou a ver, de fato, a conquista do Jesse Owens. Mas também o mais engraçado é quando o Owens diz que ele fez um aceno ao Hitler e ele retribuiu. Essa imagem a gente não tem, mas é um fato muito curioso. Outra coisa que dizem também é que Hitler não estava no estádio porque ele estava entregando medalhas de ouro em um outro lugar, em um outro estádio. Então, ele era um cara muito efusivo. Então, quando ele ia entregar as medalhas, ele apertava a mão, ele ficava conversando com a pessoa. E então, um dos secretários dele disse: ou você cumprimenta todas as pessoas, ou você não cumprimenta ninguém. E esse foi um dos motivos dele não ter cumprimentado o Jesse Owens. Assim conta-se a história, entendeu? Mas pode ser que realmente ele não tenha cumprimentado o Jesse Owens porque ele acreditava piamente nas questões raciais, nas questões da raça pura apregoadas pelo regime nazista. Mas o mais estranho dessa história é isso. Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente norte-americano, ele recebeu todos os medalhistas olímpicos na Casa Branca. Porém, Jesse Owens, ele não pôde adentrar na Casa Branca devido à política racial que existia nos Estados Unidos, de segregação entre brancos e negros. Essa segregação ela acabou muitos anos mais tarde, mas Jesse Owens ele não teve o reconhecimento do presidente norte-americano, do chefe máximo da nação. Jesse Owens passou também por um período muito difícil da vida, onde ele se exibia, onde ele fazia exibições correndo contra carros e contra cavalos. Só anos mais tarde, Jesse Owens conseguiu um emprego na Federação de Atletismo Norte-Americana. E sempre quando as Olimpíadas aparecem, vem essa história à tona. Será que Hitler cumprimentou ou não Jesse Owens? Será que Hitler fugiu com raiva de um negro ter esfregado na cara dele que a raça ariana não era uma raça perfeita? E aí, qual é a sua opinião sobre esse assunto? É isso, galera. Então eu acredito que eu já falei demais, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo o podcast e que estão curtindo, estão compartilhando. Eu fico feliz de coração, fico feliz de verdade por vocês e com vocês, tá certo? Quem quiser mandar e-mail, manda e-mail para souzawilliam1983@gmail.com. Quero falar também sobre o novo projeto do Pra Que Isso Professor, que é o 2 minutos ou mais, onde eu falo sobre curiosidades. Então é bem rapidinho, é bem legal, tem uma dinâmica muito bacana. Então, né, façam isso, maratone o nosso podcast, Pra Que Isso Professor, e acompanhe também o 2 minutos ou mais, tudo bem? Então é isso, eu volto logo logo, eu deixo um grande abraço para vocês, até breve, um abraço, falou, valeu, tchau, tchau.